Se não havia fé, havia morte. Só isso. Porque se Deus olhar qualquer coisa, Ele vai condenar você. Ele vai ter que condenar você. E Deus tem que fazer isso. Sabe por quê? Deus não pode simplesmente olhar para você, caso você creia, e dizer assim: ah é? Você se arrepende de seus pecados? Tá bom, vamos fingir que nada aconteceu. Que você não cometeu pecados. Aqui é um tribunal, porque Deus é o juiz de todos os juízes. Mas eu vou deixar você sair pela porta da frente desse tribunal. Vamos esquecer tudo. Não pode ser assim. Não pode. A justiça precisa ser satisfeita. Senão, a ordem cósmica é afetada. Deus não é Deus. Que juiz é este que deixa um criminoso sair pela porta da frente? Por isso, em Romanos 1,16, Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Como assim? Como assim? Como Deus, o justo juiz, pode soltar um criminoso sem que Deus, o justo juiz, se torne injusto? Como Deus pode olhar para você, pecador, e falar: você é justo. Eu não atribuo culpa alguma a você. Você pode ir embora. Você está salvo. Você não está condenado. Como Deus pode fazer isso sem que Deus se torne injusto? Páscoa. Cruz. A Páscoa é um anúncio da cruz. É um símbolo da cruz. O que é a cruz? O homem pecou, o homem tem que morrer. Deus se faz homem e morre no nosso lugar. Deus é o justo juiz e ele bate o martelo e dá a sentença. Você tem que morrer. Ele tira suas vestes de juiz, se senta no lugar do réu e sofre a nossa morte. E ele, assim então, paga a nossa fiança. Em qualquer sistema jurídico deste mundo, há esse elemento de fiança. E na fé cristã também. Deus estabeleceu assim, há uma fiança. Só que tem que ser de um cordeiro puro, perfeito, como o texto declara. Sem mancha, sem mácula, sem um osso quebrado, sem nenhum defeito. É claro que é um símbolo de Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado algum. Mas é interessante que hoje o homem moderno não crê que Deus pune pecado. Inúmeros cristãos não creem que Deus pune pecados. Talvez você me ouviu aí falando que Deus mesmo matou crianças e você está horrorizado. Deus não pode fazer isso, mas claro que pode, deve e tem que fazer. Porque se somos maus, o salário do pecado é a morte, Ele tem que nos matar a todos, sem exceção. Sem exceção. Mas o homem moderno não convive muito bem com essa ideia de que Deus pune pecados. Pastores modernos, vendo a demanda de seus clientes, pregam e dão o produto que os seus clientes querem. E criam um Jesus que não pune pecados. E citam a cruz para dizer: está vendo, Deus nos amou. É um verdadeiro absurdo citar a cruz para dizer que Deus não pune pecados, que Deus é apenas amor. E amor para ele significando que Deus não pune pecados. É um tiro no pé citar a cruz e pregar essa mensagem. Sabe por quê? Ora, se Deus não pune pecados, não existiria cruz, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, sendo justo, não poupou o seu próprio filho. Antes, Isaías 53 declara que Deus o esmagou, que foi o próprio Pai, o justo juiz, que esmagou Jesus Cristo. Ou seja, não existiria cruz se Deus não punisse pecados. Sendo assim, se não houver fé, não houver genuína fé no primogênito, porque Jesus é o primogênito, lembra? A 10ª praga era a morte do primogênito. A Bíblia descreve Jesus como o primogênito, o primeiro. Se não houver fé no primogênito, Filho de Deus que morreu por nós, alguém vai ter que morrer. Porque Deus tem que dar a sentença. Tem que haver morte. Lá no Egito, houve sangue em todas as casas, com uma diferença. Nas casas dos egípcios, o sangue foi de criança. Foi dos filhos deles. E na casa de Israel também houve sangue, também houve morte. Mas a diferença é que foi o sangue de Jesus Cristo. Sim, uma profecia do sangue de Jesus Cristo. Na minha e na sua vida é a mesma coisa. Se não houver fé genuína em Cristo Jesus, haverá morte.